E atenção galera, CPC, vamos para mais uma edição do CPC Resolve. Isso aí, a gente vai analisar, né, item por item da questão de número 28, porque aqui no CPC quem manda é você, tá certo? Então vamos para a questão de número 28 do Enem 2019, tá certo? Um detalhe importante que a gente vem falando sempre, não só eu, mas o professor Clemilson, outros professores, fique atento, leia primeiramente o enunciado, depois você vai ler o texto e mais uma vez você já está familiarizado com o enunciado e já sabe o que esta questão quer, o que ela está propondo. É muito importante você interpretar o enunciado, porque às vezes a resposta está no enunciado. E vejamos, vamos lá, olha só. Traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na... Veja, um sentido estético fundamentado na... Agora nós vamos voltar agora para o texto, tá certo? E olha só, O Amor dos Homens Avulsos é uma obra de um escritor jovem, Victor Harrigan, que é justamente um livro da Companhia das Letras. E de uma forma bem saborosa, né, ele vai narrando e deixando os traços justamente aqui do seu bairro e da sua cidade. É um texto de 2019, o livro foi publicado, né, em 2019, portanto se liga, porque pode sim ocorrer de estar no Enem, né, obras ou trechos, né, de obras inéditas. Vejamos. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes. Antes de Portugal invadir, antes de Getúlio Vargas mandar construir casas populares. O bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e o Andaraí. Foi feito daquela argila primordial, que se aglutinou em diversos formatos. Cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser se passar a existir para varrê-las. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol. Os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Olha aí, gente, né? Bem coloquial, né? Bem prosaico, nada que você não reconheça, né, em algumas cidades e em alguns bairros. Agora vamos para o enunciado. Traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na, vejamos, letra A, excentricidade dos bairros cariocas de sua infância? É isso? Veja, né? Ele está inventando aqui, ele está criando aqui. É a imaginação dele, não um fato, na verdade, de excentricidade dos bairros, não é? Então é fruto da imaginação dele. Vejamos a letra B. Perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. Existe um processo caricato aqui e traços deteriorados? Sim, existe. Daqui a pouco nós vamos observar que sim, que ele faz justamente traços deteriorados, não só dos bairros, mas até mesmo das pessoas, tá certo? Se liga aí, CPC, porque a questão B, tá certo? Então vejamos por que as outras estavam erradas, como a letra A.
importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. Não é a história dos subúrbios, mais uma vez nós estamos falando. Ele está traçando, na verdade, né, o pensamento, o que é que ele acha de uma maneira simbólica, certo? E de uma maneira até mesmo humorada sobre o bairro dele, o Quem, né? Vejamos. Então não é um fato histórico e que está ali, né? Então é a imaginação, o que ele acha. É muito pessoal isso aí. A letra D diz diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos. Não. Ele até mesmo diz, né, que os bairros surgiram antes mesmo, na verdade, da humanidade, e surgiu justamente com essas poeiras, né? E veja que ele coloca aqui, experiência do cotidiano marcado pela necessidade e urgência. Não, gente, não tem essa experiência do cotidiano marcado por essa necessidade e urgência. O que ele quer é justamente falar o que ele acha, o que ele vê, né? E que o que ele vê, o que ele cria de maneira caricata, certo? Vejamos aqui, vamos voltar, certo? Para a gente entender que é realmente caricato e é deteriorado. Olha aí, ó. O bairro do Quem, onde eu nasci e cresci, é um deles. Aconchegado com o engenho novo e o andari, foi feito daquela argila primordial que se aglutinou em diversos formatos. Olha o que ele vai dizendo. Cães soltos, moscas, morros, estação de trem, amendoeiras, barracos, botecos, arsenais, armarinhos, bancas de jogos e um espaço reservado para o cemitério. E aí ele diz, mas ainda estava vazio, faltava gente, não demorou, as ruas juntaram, aí você tem a poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir para varrê-las. Aí você vê que as pessoas vão se aglutinando, as pessoas vão ficando nas portas das suas casas, as pessoas vão reclamar da vida, vão falar da pobreza, falar mal dos outros. Olha aí a situação. Não só o bairro é deteriorado, mas também essas pessoas ele coloca de uma maneira caricata, tá certo? Então o bairro e as pessoas. Tudo aqui no texto, né, ele vem o quê? Né, pela perspectiva, pela imaginação simbólica desse autor. Portanto, veja só, perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados e está ali provado no texto do Victor Heringer. E é isso aí, e eu volto em outra edição. Até mais! Olá, galerinha do CPC, alô você do CPC, aqui do CPC você se garante, aqui é tio Flávio Coelho da área de História. Estamos no CPC Resolve, o Enem 2019, questão 73. E para a questão 73 você precisava de ter conhecimento, primeiro, da religiosidade antiga, principalmente a religiosidade romana. 2, de conhecimento sobre a igreja na Idade Média, a igreja católica, a igreja medieval, sobre um pouquinho da religiosidade dos povos bárbaros germânicos. Por quê? Porque durante a Idade Média a igreja católica vai realizar um verdadeiro sincretismo religioso. Então estou colocando para você alguns dos poucos elementos que a gente pode citar, que foram incorporados pela doutrina, pelo know-how da Igreja Católica, pela religiosidade no catolicismo durante a Idade Média, pela Igreja na Idade Média. Então você sabe que o anel de casamento, lembra-se, ele vem lá de uma concepção que já havia de troca entre casais no Egito Antigo. E na Roma Antiga, ele assume permanentemente o chamado dedo anelar. E você lembra aquela máxima que a gente fala em sala de aula, né? Que a gente separa os dedinhos, todos separam. O único que não separa é o anelar, na mitologia, na narrativa romana, porque ele leva uma veia que vai até o core. A Igreja Católica incorporou, o padre faz a bênção das alianças. Igualmente as imagens dos santos que você tinha, melhor dizendo, os deuses do panteão romano, a quantidade de imagens que você tinha das divindades romanas. O seria a posteriori,
copiada durante a Idade Média pelos católicos na criação das imagens de anjos, de santos, de querubins, até da figura de Jesus Cristo. O São Nicolau, Papai Noel, que depois a Coca-Cola transformou ela mercadologicamente num Papai Noel vermelho, né? Porque o São Nicolau original, de origem nórdica, germânica, é verdinho, mas incorporado durante a Idade Média. O dia 25 de dezembro, lembrar que o imperador Constantino, do Concílio de Nicéia, era adorador do deus Mitra. E na concepção dos persas do mitraísmo, de origem persa, do deus Aura Mazda, Hormuz Mazda, o nascimento da luz, do espírito, da verdade, do galo que anuncia o dia, é o dia 25 de dezembro, que por acaso seria a posteriori estabelecida como a data do nascimento de Jesus. Para a Europa, já era uma tradição que havia entre os soldados romanos a adoração do Sol Invictus, o Deus Sol, o Sol Invictus, por causa do período do solstício de inverno no hemisfério norte. O dia do Sol, que é ali do dia 25, quando ele está mais forte, mais maior, mais presente. E aí, muito próximo, se estabeleceu o período de Natal, tal qual, e a questão o exigia de você esse conhecimento, a concepção do solstício de verão para a Europa, que é junho, que é das luzes, melhor dizendo, que é do fogo, que é da chama, que vai criar a ideia de São João Batista, as festas de São João, que aqui no Nordeste nós temos muito forte, nos festejos juninos. Lembrar que os germânicos, os povos de origem germânica, eles, para os seus entes queridos lá na floresta, que eles o enterravam na floresta, eles levavam água, flores, alimentos. A Igreja Católica meio que criou uma norma, normatizou para não manter mais esse costume. E ela criou os cemitérios, um recinto sagrado, religioso, que você não precisa mais levar água, flores ou comida, porque o espírito já está guardado lá dentro. E finalizando, a estrutura hierárquica que nós temos dentro do clero católico, ela é toda ela do Império Romano, notadamente o Papa é o imperador, os governadores das províncias, os arcebispos, até chegar em você o pecador, basicamente a mesma estrutura que o havia dentro do Império Romano. De boa? Fechando, amuletos, talismãs, exorcismos, você via entre os povos pagãos, entre os germânicos principalmente, que realizavam essas práticas, e parte do catolicismo incorporou. Então vamos para a questão 73. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância de 6 meses entre os nascimentos de Jesus e João Batista, instituiu a data de comemoração a este último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista, mas na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, banhos, danças, cânticos, foram perseguidas por monges e bispos. Mas no Concílio de Trento, na chamada Contra-Reforma Católica, a Igreja resolveu adotar algumas celebrações em torno do fogo e associá-las, claro, à doutrina cristã. Tem muito aluno que pergunta, professor, quer dizer que o Papai Noel, originalmente, ele era verde? São Nicolau, o nórdico, era verde. Quem avermelhou comercialmente foi a Coca-Cola no início do século XX. E hoje é uma temática cristã. De boa? Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada, a Igreja de Roma, a Igreja Católica, adotou as práticas descritas, que consistem em quê, galerinha? Não são atos ecumênicos. Não tem orientação baseada na Sagrada Escritura. Não foi ensinamento dos apóstolos. Não é ritual fundamentalista.
ela se apropria de elementos que você tinha seculares, de celebrações, de cerimônias, de práticas, de tradições, que há muito estava no tecido social, tanto da Roma Antiga, como dos povos germânicos. E você lembra que a Igreja Católica amalgamou, juntou, untou elementos que vinham da Roma Antiga e elementos que trouxeram os povos bárbaros germânicos. Portanto, letra C de campeão, letra C de CPC. De boa, foco nos estudos e até a próxima! E aí, queridos, tudo bem? Professor Agelmar de Química, CPC Resolve, Enem 2019. Vamos aqui, questão 118, prova azul. Vamos comentar aqui na maior simplicidade do mundo. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias Zinco-A. Queridos, normalmente ele coloca bateria Zinco-A. Aqui você vai lembrar do componente muito utilizado aí em relação à parte química, que é o O2, que combina o oxigênio atmosférico, que eu falei para vocês, e o metal zinco em um eletródoto aquoso de caráter alcalino. Quando falar alcalino, vão lembrar de caráter básico, tudo bem? Aí você tem os íons hidroxiliônico como referência. O esquema de funcionamento da bateria Zinco-A está representado na figura. Então, observe aí o esquema. Professor, bateria, pilha, e aí, como é que eu vou desenvolver? A primeira ideia é você analisar o seguinte: os eletrodos. Nós temos dois eletrodos. Nós temos o eletrodo à esquerda e o eletrodo poroso, e à direita o eletrodo de zinco. Então, você vai ter que analisar quem é um ânodo, quem é o cátodo, para poder desenvolver uma questão como essa. Agora, cuidado. Veja. O O2. O O2, essas moléculazinhas, todas elas aqui, O2. Observa o O2. O O2, ele passa pelo eletrodo poroso. Quando ele passa pelo eletrodo poroso, a seta, observa essa seta que apareceu aí, Então, apagar aqui para vocês, olhem com calma. Observe aí, o sentido da seta. O O2, de acordo com a figura, está produzindo o OH-, beleza? OH-, ele passa pelo eletrodo poroso o OH-. O OH-, pela essa membrana separadora, aqui continua o OH-. Ao entrar em contato com o eletrodo de zinco, veja que aqui é só o zinco, veja que ele vem, entra em contato com o zinco e produz quem? Aí, o zinco mais o OH- vai produzir o ZnOH4 2-. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, de uma maneira bem simples. O O2 forma o OH- e o OH- em contato com o zinco forma esse ZnOH4 2-. Vamos para a pergunta. No funcionamento da bateria, a espécie formada no ânodo saber qual espécie vai ser formada no ânodo. Então vamos lembrar, numa bateria, ou seja, numa pilha, ânodo ocorre oxidação. Ou seja, oxidação é o polo negativo de uma pilha. Professor, oxidação, vamos lembrar, oxidação é quando perde elétron. Beleza? É quando perde elétron. Como é que você vai identificar uma oxidação em uma reação? Basta você analisar se aumenta o NOx, que é a carga. Então, você vai associando. Para você não esquecer, tem aquela velha brincadeira do pão, não é isso? Pilha, ânodo, oxidação é o polo negativo. Agora, você não pode esquecer. Quem sofre oxidação é quem perde elétron. Como é que eu analiso numa equação? Pelo aumento do NOx, tudo bem? Então, repetindo a pergunta, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo. Então, vamos ver o que vai ser formado. Então, observe novamente aqui esse esquema. Veja, no eletrodo poroso foi formado o OH-. Com a entrada do O2, passando pelo eletrodo, forma o OH-. Já quando esse OH- entra em contato com o zinco, formou quem?
ZnOH4 2-. Então, nós temos que descobrir apenas quem é o ânodo dessa abelha. Tudo bem? Então, vamos lá. O O2, como já falei para vocês, formou aqui o OH-. Já o Zn, em contato com o OH-, formou aqui o ZnO4 2-. Veja que o OH- entra em contato direto com um eletrodo de zinco, o zinco metálico. Então aqui o zinco sólido, a carga dele 0. Vamos lembrar que o zinco tem NOx fixo, em substância composta ele é mais 2. Então veja que o zinco de 0 foi para mais 2, aumentou o NOx. Se aumenta o NOx, ele sofreu aí oxidação. Então esse eletrodo de zinco é o ânodo. Aqui é o ânodo. Ocorre a oxidação. Qual foi a substância produzida? O ZnOH4 2-. Pronto. Professor, mas o eletrodo poroso? Vamos analisar. Ó. O gás oxigênio, ele é 0. OH-, o oxigênio aqui é menos 2. Vamos lembrar que o hidrogênio é mais 1. Por isso que fica menos, OH-, tudo bem? Então veja que o oxigênio ele sai de 0 para menos 2. Diminui o NOx. Então ele sofre redução. Se ele sofre redução, esse eletrodo poroso aqui é o cátodo. Tudo bem? Então muito cuidado. Então qual é a nossa resposta? Qual a substância formada aí no ânodo? ZnOH4 2-. Então nós temos aí questão 118, Enem 2019, prova azul, letra E. Ok, galera? Então, felicidades. Olá pessoal, tudo bem? CPC Resolve Enem 2019, Matemática, comigo, professor Abraão, trazendo a resolução do Enem, pessoal. E vamos de questão número 163. Vamos ver o que é que ela nos diz. Nessa questão, pessoal, nós temos o seguinte. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo, raiz quadrada de x, o terceiro, x elevado a 1/3, o quarto, x ao quadrado e o último, x elevado ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Então vamos lá? Vamos descobrir qual país que teve o maior índice de desenvolvimento humano? Vamos lá. O IDH, pessoal, é um número x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, ou seja, é um número que tem entre 0 e 1, inclusive igual aos extremos. Assim, a função que vai dizer qual é o índice de desenvolvimento humano de um país é dado pela fórmula y igual a x elevado a n. E essa função ela vai ser crescente, já que o valor de x é um valor que é maior que 0 e menor que 1. Aliás, decrescente, não é isso? Beleza, já que o x está entre 0 e 1. O que é que isso significa? Significa que quanto menor for o expoente n, maior será o valor da função y. Quanto maior for o expoente n, menor seria o y. É isso que significa. Portanto, entre os países dados, o que terá o maior IDH será aquele que tiver o x elevado ao menor expoente. Menor expoente, maior resultado. Então eu tenho que o primeiro país é x. X sozinho é x elevado a 1. O segundo é a raiz quadrada de x, que é o mesmo que x elevado a 1/2. O terceiro é x elevado a 1/3. O outro, x ao quadrado. E o quinto país, x elevado a 3. Olhando para os expoentes 1, 1/2, 1/3, 2 e 3, entre eles, aquele que possui, pessoal, o menor expoente vai ser quem tem o expoente 1/3, ou seja, o terceiro país. Então, entre as alternativas, aquela que vai indicar a resolução correta dessa questão é a letra C, C de CPC. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show! Até a próxima questão. Valeu, galerinha!